Damos as boas-vindas a mais uma sessão da iniciativa Discriminação, Sociedade, Memória e Legado Colonial, no Portugal do século XXI. Na sessão anterior tivemos a oportunidade e o privilégio de falar com o professor Miguel Valde Almeida, no qual abordámos a genealogia do racismo no contexto português, que veio da ideologia colonialista, e de como essas circunstâncias moldaram as desigualdades na atualidade. Hoje temos o prazer de contar com a jornalista Joana Gurjão Henriques, que está à conversa connosco sobre a sociedade portuguesa, à luz do legado colonial e a forma como a memória colonial, cultural, nesse sentido, tem sido ou não debatida e preservada. Esta é uma iniciativa académica lançada a inícios de 2020 por nós, Jonas Prinsleva e Helder Lopes, doutorandos do PhD Comp, programa de doutoramento do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e somos bolseiros da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Esta atividade faz parte de um subgrupo do SEC, o CITCOM, Cidadania, Cosmopolitismo, Crítico, Modernidades, Pós-Colonialismo, que se centra numa abordagem de conceitos e objetos em contextos pós-coloniais, e os diversos projetos académicos desenvolvidos sob a alçada deste grupo são realizados numa perspectiva multidisciplinar, de maneira a estabelecer um diálogo entre as humanidades, artes e as ciências sociais. Presta-se particular atenção a questões relacionadas com a cidadania, com o pós-colonialismo, com migrações, género, memória e história. E é no seio deste núcleo que temos por objetivo desvendar, debater e desconstruir a continuidade do colonialismo na sociedade portuguesa. Pretendemos, assim, ter, portanto, uma voz ativa na luta contra as desigualdades causadas pelo sistema colonial na atualidade. E é deste modo que hoje, e em tempos de pandemia e à luz dos eventos que temos vindo a assistir, renovamos o debate sobre aquilo que é o negacionismo do preconceito racial que persiste ainda em Portugal. Passo a apresentar brevemente a nossa convidada, Joana Gurjão Henriques, bem-vinda. Obrigada eu pelo convite. Jornalista do Público desde o ano 2000, foi bolseira da Nieman Foundation for Journalism na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fez uma pós-graduação em Sociologia na London School of Economics, em Inglaterra. Em 2016 trouxe-nos um trabalho excelente através da editora Tinta da China, com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Publicou o livro Racismo em Português, que trata o lado africano da história colonial. Em 2018 foi publicado Racismo no País dos Brancos Costumes, que se foca no contexto português. A autora tem recebido vários prémios de jornalismo, o Prémio AMI, Jornalismo contra a Indiferença, Prémio Menção Honrosa de Jornalismo de Direitos Humanos e Integração, atribuído pela Comissão Nacional da Unesco e pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Recebeu também menção honrosa da Presidência do Conselho de... aliás, da Fundação Corações com Coroa, e por 2 vezes recebeu o Prémio de Imprensa Escrita Comunicação pela Diversidade Cultural. Prémio este que foi atribuído pelo Alto Comissariado para as Migrações e, portanto, muitos parabéns e muito obrigado por estar aqui connosco, Ana, e por estes trabalhos. Começamos talvez por abordar um aspecto que tem vindo a ser cada vez mais alvo da atenção pública, que são, portanto, as relações de poder e a justiça, enquanto elemento basilar na luta contra a discriminação étnico-racial em Portugal. Sem justiça não há paz, não é? Falamos de justiça do ponto de vista moral, mas sobretudo do ponto de vista político. E eu considero, e acho que o Jonas também, que os livros Racismo em Português e o Racismo no País dos Brancos Costumes demonstram de forma explícita as desigualdades estruturais derivadas da exclusão com base no preconceito racial. Ora, passado mais ou menos 5 anos desde a publicação do primeiro livro e mais ou menos 3 do segundo, de que forma é que as recolhas de depoimentos e a sistematização de ideias patentes nos livros têm contribuído para o debate sobre o preconceito racial em Portugal? Olha, em primeiro lugar, obrigada por esta oportunidade e pela tua apresentação tão generosa da minha pessoa. De facto, já passaram 5 anos, é impressionante, desde a publicação do Racismo em Português e 3 do Racismo no País dos Brancos Costumes. Para mim é um pouco difícil responder essa pergunta de como é que o livro tem contribuído ou não para o debate, porque isso significa pôr-me do outro lado e se calhar assumir um papel de leitor ou de receptor que é um bocado difícil de fazer, não é? Eu julgo que vocês até se calhar seriam vocês que estariam melhor posicionados para responder a isso.
Eu acho é que há muita coisa que vem no livro, de facto, que pensando, por exemplo, no racismo do país no país dos brancos costumes, que está completamente por resolver, que não vai ser de todo algo resolvido nos próximos anos, e sinto que, de alguma forma, também os poderes públicos, e aí acho que posso responder de forma mais, digamos que objetiva e crítica, que é, se por um lado se assiste hoje em dia a um envolvimento do governo na questão do racismo e do Parlamento, que produziu um documento onde assume a existência do racismo e de desigualdades raciais, o que é um passo em frente. Por outro lado, ainda estão por fazer as políticas públicas de combate a essa discriminação e a esse racismo. E muito do que o livro aborda, que é, no fundo, a abordagem clássica um bocadinho sociológica sobre questões ligadas à desigualdade, não é? A abordagem clássica no sentido das áreas em que toca, na educação, na justiça, na habitação, etc. E justamente nessas áreas deveria estar a ser feito um trabalho muito mais musculado, digamos assim, que não está a ser feito, não é? Digo eu, pela parte do governo. Portanto, mas também é verdade que há um grupo de trabalho a estudar formas de combate ao racismo, políticas públicas, está também a refletir em como é que pode recolher dados. Portanto, há coisas que estão a avançar e nesse aspecto é positivo. Eu acho que se algum contributo o livro pode ter tido e digamos que algum impacto para o debate, foi dar instrumentos ao governo, não é? No fundo, sobre modos, sobre a identificação do problema, não é? Porque o livro não apresenta soluções, faz denúncia e levantamento de situações, porque as soluções são justamente da competência das entidades públicas, não é? Muito bem. E já agora, talvez aprofundando um pouco mais aquilo que tem acontecido a nível nacional. Portanto, no justice, no peace, sem justiça não há paz, não é? É um dos motes políticos que temos ouvido com cada vez mais frequência nos últimos tempos em todo o mundo. Proveniente da cultura mediática dos Estados Unidos da América, portanto, a expressão torna-se visível no espaço público português durante a onda de solidariedade com a morte de George Floyd, nomeadamente nas manifestações antirracistas que decorreram de norte a sul de Portugal, portanto, no rescaldo da morte de Floyd, no verão de 2020. Em finais de julho do mesmo ano, portanto, nós tivemos a morte do ator Bruno Candé, que mobilizou milhares de pessoas e prestaram homenagem a um homem negro que foi assassinado em plena luz do dia, isto na Avenida de Moscavide, no Concelho de Loures. Numa carta escrita pela companhia de teatro Casa Conveniente, com a qual Bruno Candé trabalhava, lê-se o seguinte. Portanto, a morte violenta do Bruno Candé, com uma evidente motivação racista, obriga-nos a olhar com atenção e cuidado para as circunstâncias históricas, sociais e políticas que tornam um acontecimento destes possível. Obriga-nos a confrontar fantasmas que nos deixam desconfortáveis porque nos devolvem uma imagem de nós próprios, não é? Que não corresponde à que gostaríamos de ter. Para quem não está tão familiarizado com o contexto português, talvez de uma forma genérica, quais são as circunstâncias históricas, sociais e políticas que são referidas nesta carta? Bom, eu acho que em primeiro lugar a questão da escravatura, não é? Presumo eu, não sei o que é que os autores teriam em mente, mas presumo eu que seja isso, não é? Que seja a história da escravatura e no qual Portugal foi um protagonista muito importante. Foi o país que mais traficou pessoas, responsável por metade do tráfico, de todo o tráfico transatlântico. E que mais, portanto, foi o país que mais traficou pessoas de África para as Américas, não é? E, portanto, que é algo que não vem, que não é discutido, não é debatido, não é colocado sobre esta perspectiva quando se fala de escravatura, não é?
Portanto, o papel ativo de Portugal neste tráfico, o papel ativo de Portugal na ocupação de países e depois no sistema colonial, não é? E como colonizadores, e todas no fundo, os lutos que não se fizeram relativamente a isso e as críticas, as responsabilizações acima de tudo. Eu acho que é interessante esta questão, por exemplo, que está a surgir agora com o Marcelino da Mata, porque de facto não um exemplo muito claro da forma como Portugal não lidou com a questão dos crimes de guerra, não é? E com a questão colonial. Nós não tivemos nunca, isso era uma das reflexões que deveríamos fazer como sociedade, não é? Porque é que nós não julgámos os crimes de guerra como outros países o fizeram, não é? Um, e isto ciclicamente vai continuando a voltar em alturas como esta, não é? Em que, ao não se fazer, ao se perpetuar esta negação do racismo, da violência que foi o sistema colonial e da violência que foi o tráfico de seres humanos, e ao não se fazer essa reflexão, está-se a contribuir para que polémicas como as que aconteceram recentemente, também a propósito do Marcelino da Mata com o Mamadou Ba, e petições com mais de 20 mil assinaturas, 20 mil assinaturas que não têm pudor em assumir que são racistas, não é? Que pedem a deportação do Mamadou Ba, um cidadão português, e portanto tudo isto é um pouco um reflexo desse assumir e dessa responsabilização que nós não fizemos como país. Julgo que seja isso que elas estão, que a carta está a mencionar. Exato. E no fundo que vai ao encontro de um silenciamento, não é? Claro. Como é que a Joana vê, por exemplo, esta questão interpretando talvez, ou partindo destas palavras, como é que podemos relacionar este silenciamento tanto da parte dos órgãos de comunicação social como do próprio governo? Como é que podemos relacioná-las? Eu acho que a comunicação social é sempre um reflexo daquilo que é a sociedade, não é? Como um todo, os mídias como um todo, não é? À sua maneira refletem diferentes sensibilidades da sociedade. E isto, eu acho que deveria, questões tão graves como esta, não é? Como crimes de guerra, como depois a ausência por exemplo, de um memorial às vítimas da escravatura que teve que ser proposto por uma associação de afrodescendentes, porque ninguém do poder político público se alguma vez tomou essa iniciativa, não é? Enquanto que museus dos descobrimentos são bem populares e ingenuamente considerados como dando votos, não é? Portanto, e toda essa, digamos que, assumir e que é necessário refletir sobre os malefícios e as atrocidades cometidas no colonialismo deveria ser algo da iniciativa dos poderes políticos e públicos, não é? Nós não temos um museu onde, com o papel que nós tivemos como escravocratas, nós não temos um museu, não temos nem sequer temos obra academicamente extensa sobre a escravatura, o que é, obviamente, uma lacuna e um silenciamento, uma tentativa de pôr para debaixo do tapete, não é? Estes fantasmas. Nós não temos não temos as nossas entidades públicas quando se referem ao colonialismo, fazem-no sempre de uma forma com pinças. Raramente nós vemos um político em papel de dirigente
a falar das atrocidades cometidas pelo colonialismo e da escravatura. Portanto, é sempre a imagem que querem passar do português bonzinho e do colonialismo bonzinho, que depois lá pelo meio até... não, se calhar até depois também fizemos umas atrocidadezinhas, mas é sempre assim, de uma forma a diminuir e a desvalorizar as atrocidades que Portugal cometeu. E é óbvio que isto depois cria um grande manto de silêncio relativamente a todas estas questões. É também, obviamente, uma ausência de reflexão sobre o papel dos portugueses que estiveram na linha da frente a cometer estas atrocidades e, mais uma vez, a não querer trazer para o debate público, a querer silenciar os crimes que foram cometidos. Eu apercebi que as raízes deste discurso, deste orgulho Portugal no seu legado imperial e deste negacionismo de não querer confrontar a violência histórica que tem passado tanto no sistema de escravatura, tanto no colonialismo, tem os seus raízes também na política de memória do Estado Novo, não é? Que eu percebi que uma grande parte da sua propaganda era este discurso dos descobrimentos, implementá-lo na identidade nacional. Eu também vi que depois do Estado Novo, mesmo depois do fim do Estado Novo, este discurso foi divulgado, havia uma continuação deste discurso, por exemplo, na Exposição Mundial em Lisboa, em 1998 já, ali no relatório final desta Exposição Mundial, a seguinte citação que diz: a ideia da realização em Lisboa de uma exposição internacional surgiu no âmbito da Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses. Então, lançaram uma comissão para comemorar os descobrimentos, a qual tem por objeto um conjunto variado de ações tendentes a assinalar a relevância histórica dos descobrimentos portugueses das últimas décadas do século XV, culminando com a primeira viagem marítima à Índia, feita por Vasco da Gama em 1498, e a comemoração da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. Neste espírito, a relevância histórica da Expo 98 coincide com a viagem marítima de Vasco da Gama à Índia, onde chegou em 22 de maio de 1498, abrindo com esta rota uma nova perspectiva para as relações econômicas e comerciais de então, e promovendo aquele que foi um intercâmbio cultural de consequências riquíssimas para a humanidade. E até hoje, parece-me, este fim da citação, e até hoje parece-me que estes símbolos dos chamados descobrimentos são omnipresentes em Portugal. Pensamos mesmo na bandeira nacional, que tem uma esfera armilar, nas primeiras palavras do hino nacional, que dizem heróis do mar, nobre povo, e nem começamos do espaço público, não é? Dos nomes das ruas, centros sociais, monumentos, estátuas. Então, eu queria perguntar a Joana, com este mito tão enraizado, será que o Portugal talvez é o país mais difícil para descolonizar? Ou como é que a Joana vê este assunto da memória cultural em Portugal? Mais difícil para descolonizar do que outros países, é isso? Claro, é perguntado de uma forma um pouco chamativa, mas Não, claro. não. Ok. Eu acho que é uma característica muito específica relativamente a Portugal, que é
Bom, nós, como o processo de descolonização foi relativamente recente, comparando com outros países, não é? Estamos a lidar com questões de forma mais tardia. E infelizmente não apanhámos o comboio nessa reflexão que outros países fizeram e tentativas de descolonizar, e portanto os debates depois chegam aqui de uma forma para quem precisa de ser descolonizado, de uma forma enfim, que gera reações absolutamente, digamos que primárias, pronto. Não é que não gere noutros países, também gera, com certeza. Aliás, nós vemos como é que as reações à questão das estátuas, à questão, os equívocos que são criados de propósito para boicotar, no fundo, a grande reflexão que é preciso fazer, não é? E que é o porquê daquelas figuras serem contestadas e não quererem, e das pessoas não as quererem no espaço público visível, não é? E como isso é sentido de forma como uma agressão, mas portanto dizia eu que em Portugal as questões chegam um pouco de forma tardia, e esta característica de nós sermos um país pequeno com um complexo de superioridade, de inferioridade, em que precisamos no fundo, afirmar o poder do país, com a narrativa das descobertas e com a narrativa de que fomos muito maiores do que este pequeno pedaço, não é? Não sei se, Tivemos... não, desculpa lá, não sei se este será tão excepcional, não? Talvez este complexo de superioridade faz parte do nacionalismo, não? Cada país está a procurar... Depois, a questão é que em Portugal tem esta característica de como nós somos muito mais pequenos em termos de população, de território, de poder, a narrativa do passado é algo que nos engrandece, não é? Portanto, que precisamos de afirmar. Não, nós tivemos somos um país com muitas qualidades, somos uns aventureiros, fomos descobridores, fomos um país com muito mais países do que apenas este pequeno terraço, este pequeno território. É terraço, de facto, um terraço da Europa. Mas e isso é o que está presente, por exemplo, no hino nacional, não é? Nos discursos que são feitos nos 10 de junho, é sempre a tentativa de insuflarmos a nossa pequenez e de nos agarrarmos a isso como uma espécie de identidade nacional, não é? Portanto, a retirar a questão dos descobrimentos aos portugueses é como cortar a identidade nacional e aquilo que dá força e que atribui poder. Talvez fazer uma última pergunta sobre este tema do passado. Porque no seu livro, Joana, Racismo no País dos Brancos Costumes, a Joana fala do colonialismo e referente a Miguel Valde Almeida, que entrevistamos na última sessão, exatamente. A Joana diz que interessa aos colonizadores portugueses a conquista do território, extrair as mais-valias do ponto de vista econômico e usar as pessoas como mão de obra, primeiro através da escravatura, depois através do trabalho forçado. Então, lendo isso, eu acabei a pensar se então o colonialismo português tem sido tão excepcional ao final. Ou seja, como é que podemos falar das digamos, especificidades do colonialismo português, mas também
onde é importante enfatizar que Portugal não tem estado fora do discurso e das práticas sistemáticas do racismo e do colonialismo. Sim, não, eu acho que é obviamente falarmos das atrocidades, não é? E falarmos daquilo que significou o colonialismo para a maioria da população que foi dizimada, ocupada, retirada da sua identidade, não é? E dos países, portanto, eu acho que é isso, e sobretudo ouvir a narrativa do colonizador, do colonizado, não é? Também. Nós não podemos ouvir e ficar sempre com esta narrativa dominante do colonizador, do Portugal colonizador, não é? Quando diz retirado da sua identidade, a que se refere em A concreto? identidade das pessoas durante o colonialismo era comum haver, portanto, durante o período em que vigorou o indigenato, o regime do indigenato, não é? E mais tarde também, não é? Mas havia uma escala de cidadãos e para aceder a determinados direitos, os africanos, os moçambicanos, os angolanos, os guineenses tinham que abdicar da sua cultura, da sua religião, tinham que mudar de nome e, portanto, é nesse aspecto que eu falo de identidade, abdicar da sua identidade. Existem projetos ou iniciativas para combater este, porque o resultado desta glorificação do passado leva também ao esquecimento do que a Joana já começou a falar, do mercado da escravatura, do colonialismo. Então, há projetos ou iniciativas que estão a começar a recontar esta história de uma forma diferente. Pode ser na área de sociedade civil ou cultural, ou mesmo instituições políticas. Sim, eu acho que sim. Agora, por exemplo, temos vindo a assistir a uma grande atividade dos coletivos de pessoas não brancas, e isso que hoje em dia tem, não é que não tivesse existido antes, porque sempre existiu esta contranarrativa. A questão é a visibilidade que ganharam no espaço público também. Mas tem existido. E eu acho que tem havido, lá está, da parte até de alguns poderes públicos ou pessoas que estão em lugares públicos, uma tentativa de contranarrativa. Por exemplo, ainda agora há pouco tempo, o Conselho Superior de Educação fez uma série fez um documento onde faz uma série de recomendações ao governo que tem justamente a ver com o combate ao racismo, não é? E, portanto, e onde introduzem como algumas das medidas justamente a sugestão de alterar os livros de história e alterar os manuais escolares de modo a dar uma visão deste lado brutal do colonialismo que não é dada. Sim, por acaso, quer dizer, eu estive a falar com o Jonas ontem à noite e ele, de facto, chamou-me a atenção também para um grupo de trabalho que existe, ou que passou a existir, creio que há pouco tempo, para, portanto, a prevenção e o combate ao racismo e à discriminação. Este Sim, grupo sim. de trabalho, portanto, parece-me que surge através de... Do Ministério da Presidência. Exatamente. Depois do chumbo da pergunta sobre a origem étnica ou racial da população no INE, foi prometido na altura pela Ministra da Presidência que iriam arranjar formas de estudar os problemas de outra maneira e fazer um grande inquérito, em vez de ser no census. E, portanto, é isso que esse grupo estará a preparar. Exatamente, exatamente. Ou seja, no fundo, insere-se nessa questão do reforço das políticas, isto na Estratégia Portugal 2030, não é? Porque, de facto, parece-me bastante importante e depois perceber como é que, em termos práticos, como é que isso se vai aplicar.
Creio que até março será divulgada mais informação em termos concretos sobre a planificação de trabalho. Mas sim, ou seja, no fundo é olharmos para o reconhecimento que existe e que, embora às vezes possa ser feito de forma um pouquinho periférica, existe e está-se a tomar atenção a essas questões. Exatamente. Pronto, talvez ainda pegando nesta publicação, não é? No País dos Brancos Costumes, e voltando ao início, de forma agora a completar um círculo para terminarmos esta conversa. Portanto, Joana afirma que o Comitê Anti-Tortura do Conselho Europeu confirmou que Portugal está, de facto, no topo dos países da Europa Ocidental com maior número de casos de violência policial e que o risco, portanto, é maior para afrodescendentes portugueses e estrangeiros. E como eu disse há pouco, isto significa que há o reconhecimento de uma instituição de alcance internacional, bom, há pouco disse a nível nacional, mas neste caso a nível internacional, que reconhece a discriminação racial por parte das forças de segurança em Portugal. Em 2019, e não querendo fazer uma lista exaustiva, mas em 2019, portanto, assistimos a casos mediáticos em território português que se encaixaram no perfil descrito, nomeadamente o caso de Cláudia Simões, que foi agredida por um agente em circunstâncias que de facto não justificavam a intervenção violenta por parte da polícia. Depois tivemos, portanto, Luís Giovanni, assassinado por um grupo de jovens e silenciou-se os detalhes do crime, o que, a meu ver, causou falta de transparência na investigação, na própria deturpação da opinião pública e, consequentemente, que se chegasse a uma justiça, não é? Tanto para Luís Giovanni como para todas as pessoas que se sentiram de alguma forma injustiçadas. E talvez citando aqui José Ribeiro e Castro, num artigo do Público de 17 de janeiro de 2020, em que o advogado e antigo líder do CDS comenta em relação ao caso de Giovanni, diz que o direito à justiça começa no direito à informação. O ano passado tivemos os casos de Igor Omenuk, cidadão ucraniano assassinado no aeroporto de Lisboa, em março de 2020. E mais tarde, em julho do mesmo ano, Bruno Candé. Relativamente a estes crimes, e tendo em conta os denominadores comuns no que respeita ao tratamento jurídico e como falámos há pouco, dos próprios órgãos de comunicação social que retratam estas diversas situações. Em primeiro lugar, como é que olhamos para isto e podemos ter algum sentimento de justiça, não é? E em segundo lugar, que soluções é que se pedem? Do ponto de vista institucional, bem, é uma pergunta super complexa e acho que muito difícil, mas eu acho que, acima de tudo, é preciso haver uma consciencialização dos poderes públicos muito grande de que há um problema no sistema judicial e que faz com que depois, mesmo em casos que aparecem e são casos de racismo, eles sejam desvalorizados, a questão do racismo seja desvalorizada. Eu acho que foi inédito, de facto, e bastante surpreendente nesse aspecto, pela positiva, o facto de o Ministério Público, no caso do Bruno Candé, ter incluído a questão do ódio racial como motivação para o crime. Isto aconteceu uma vez anteriormente, portanto, há 25 anos, há muito tempo, e portanto, com Alcino Monteiro, e desde então aquilo que nós vemos sistematicamente é a desvalorização do racismo, não é? Por exemplo, também em relação à sentença do caso da Esquadra de Alfragide, foi retirada da acusação a motivação racial, quando havia relatos, e mesmo o próprio tribunal incluiu na sua sentença relatos de frases racistas preferidas pelos polícias aos 6 jovens da Cova da Moura, mas depois não a incluiu como nem agravante, nem sequer como racismo.
classificou de injúrias. Portanto, esta negação constante dos poderes públicos, de facto, faz com que depois as sentenças sejam injustas, não é? E não se faça justiça. Eu ia voltar um pouco atrás à questão da polícia. É óbvio que nós temos a maioria dos polícias, eu não acredito que cometam atos racistas. Eu não vou, acho que a maioria dos polícias não o faz. E felizmente, senão viveríamos num país assustador, não é? Agora, todos sabemos que há um problema do racismo na polícia e de infiltração da extrema-direita também, já foi relatado por várias entidades internacionais, inclusivamente. Portanto, é absolutamente urgente começar por aí, porque o sistema de justiça começa justamente com a polícia que para um determinado indivíduo suspeito de crime. E quem é que a polícia para, não é? E com que base? E já a partir daí a quantidade de preconceitos que existem para o fazer. E depois a forma como vai encaminhando todo o processo que gera e que leva ao encaminhamento desse indivíduo ou dessa indivídua ou dessa mulher para um tribunal, não é? E todo o sistema de recolha de prova, até de envolvimento na investigação e de querer investigar verdadeiramente e de forma de facto cabal determinado tipo de crimes. E, portanto, é preciso fazer um trabalho muito, muito sério e muito profundo em todo o sistema, e começando nas polícias. Pronto, agradecemos mais uma vez a presença e a Obrigada eu. participação, Joana, sobre estas reflexões que a todas e a todos dizem respeito. Obrigada E eu. às nossas espectadoras, aos nossos espectadores, ao CITCOM e ao apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Até à próxima sessão e protejam-se. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.